Boa tarde a todos, a todas. É uma surpresa deliciosa ver esse salão aqui cheio nessa data. Não sei se São Paulo é o túmulo do samba, mas estou começando a achar que é o berço da ópera. Agradeço vocês por estarem aqui num sábado de carnaval para a gente conversar um pouquinho sobre Verdi. Verdi foi um compositor do qual se falou bastante ano passado, porque foi o bicentenário de nascimento do Verdi. Mas, na verdade, numa casa de ópera, Verdi não precisa de efeméride. Todo ano, num teatro de ópera, é ano de Verdi. Tanto que eu vou falar de Verdi hoje, e se vocês tiverem paciência de voltar no mês que vem, eu vou falar de Verdi de novo, porque hoje é Trovatore, mês que vem é Falstaff. E, enfim, todo ano deve ter pelo menos um Verdi nessa casa. As casas de ópera do mundo não escapam de Verdi. É uma pedra de toque do repertório operístico. E hoje nós vamos falar de um dos títulos mais importantes de Verdi, dessa ópera de 160 anos, Il Trovatore, de 1853. O Trovatore forma a tríade, são três óperas que foram um ponto de virada na carreira do Verdi. As outras duas a gente viu aqui em anos recentes, então está como fechando um ciclo. É o Rigoletto, de 1851, que a gente teve em 2011. A Traviata, que é de 53, poucos meses depois do Trovatore, e o Trovatore desse mesmo ano. Essas três óperas, algumas pessoas chamam de trilogia romântica do Verdi, outras pessoas chamam de trilogia popular do Verdi. Realmente marcam, é o Verdi com 40 anos e mudando o status dele, a inserção dele no mundo da música. Ele já é um compositor importante, daí para frente ele se torna o principal compositor italiano do século XIX. Inclusive, muda o status dele até no quanto ele precisa trabalhar. Tem uma continha aqui que nos 11 anos de carreira até a Traviata ele compôs 16 óperas. Nos 18 anos posteriores ele compôs 6. Não é que ele ficou mais vagal, não. É que aí ele podia se dedicar aos projetos que queria, podia escolher os temas, podia compor com mais vagar, podia compor com mais apuro e não no aprumo do tempo. O Verdi chama seus anos iniciais até essa trilogia de anni di galera, os anos das galés, os anos de trabalho forçado que ele tinha que ir ralar para correr atrás do leitinho das crianças. A importância dessa trilogia aqui, eu ia falar por mim, mas sempre gosto quando eu chamo gente mais inteligente do que eu para conversar com vocês. Então, tem um autor chamado Julian Budden que diz: com a realização tripla de Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata, Verdi fechou o capítulo do primo Ottocento na ópera, ou seja, da primeira metade do século XIX na ópera. Ele fecha essa história, ele vem de uma tradição e começa a contar outra história. A primeira delas, o Rigoletto, muito obviamente aponta para o futuro, com sua riqueza de declamação no arioso, uma cena de abertura organizada de maneira livre, a falta de um final inconcertato e um padrão muito sofisticado de movimentos de dueto, nos quais a orquestra tem uma parte que é raramente proeminente, né? E, acima de tudo, seu final estupendo, construindo em torno de uma das mais originais retratos de tempestade na ópera italiana. E Trovatore, pelo outro lado, lança um olhar retrospectivo para o mundo de Donizetti, né? Com um brilho selvagem, um novo espírito de dinamismo rítmico. Aqui, pela primeira vez, uma ópera baseada na polaridade entre duas primadonas. Uma mezzo-soprano dramática, uma coisa nova em Verdi, e um soprano lírico. Esse contraste que tem mexido muito com a cabeça dos musicólogos desde então. Porque no Rigoletto, Verdi parece que está rompendo com as convenções da ópera, parece que está rompendo com o mundo que veio antes dele, o mundo de Rossini, Bellini e Donizetti. E no Trovatore, que vem depois, parece que ele está voltando. É como se Verdi estivesse dirigindo no Rigoletto, ele está sempre olhando para o carro da frente, e no Trovatore ele começa a olhar no retrovisor quem está vindo atrás. Essa relação muito rica entre a tradição e a inovação, talvez ajude a explicar a posição peculiar de Il Trovatore no repertório. Il Trovatore é uma ópera que o público sempre adorou.
Mais do que isso, é uma ópera que os intérpretes sempre adoraram. Os críticos de música mais importantes, que são os maestros, cantores, etc., sempre adoraram fazer o Trovatore. Mas a crítica especializada sempre olhou de maneira ambígua para essa ópera. Alguns, justamente por achar que tem essa carga de tradição, que parece que o Verdi está voltando para trás, e outros que ficaram muito chocados com o libreto, com a história da ópera, que em breve contaremos de onde ela vem, que realmente parece ser feita muito de acordo com o gosto da época. Como essa época já passou há 160 anos, cada vez que passa o tempo vai ficando mais difícil de se aceitar as convenções em torno das quais o Trovatore está construído. A história da composição da ópera. Bom, ao longo de toda a história da ópera, assim como no cinema, todo cineasta usa os serviços de um roteirista, que escreve o roteiro do filme para ele. Na ópera, normalmente, os compositores usam os serviços de um libretista, que escreve a trama, escreve as rubricas, escreve o diálogo, escreve toda a parte de texto da ópera. Tirando aquele megalomaníaco do Wagner, que era um control freak, que queria controlar tudo, então não podia delegar para ninguém. Mas o Verdi, embora fosse muito controlador, ele delegava os seus libretos. Nessa época, que ele está por volta dos 40, ele trabalhava muito com um libretista chamado Piave. Foi o libretista do Rigoletto, o libretista da Traviata, que era o libretista ideal, que era um cara que ele podia manipular à vontade, podia mandar à vontade, que o Piave obedecia, sempre. O Verdi, ele, por pouco, não escrevia ele mesmo os libretos, mas ele tinha muito claro na cabeça a ideia de teatro que ele tinha. Então, os textos iam e voltavam o tempo todo, porque ele dizia, não está bom, mexia, mexia, mexia. No Trovatore, ele pegou um outro libretista, um que ele respeitava um pouco mais que o Piave, que tratava um pouco melhor. Um napolitano chamado Salvatore Camarano. O Camarano, o principal libreto de ópera dele, fora esse do Trovatore, é de uma ópera de um grande compositor da geração anterior do Verdi, Donizetti. Talvez a principal ópera de Donizetti, que é Lucia de Lammermoor. Então, o cara que tinha feito o libreto da Lucia tinha uma densidade. Com o Verdi, ele trabalhou, antes do Trovatore, nas óperas Alzira, La Batalha di Legnano e Luisa Miller. O Verdi tinha tanto apreço pelo Camarano que ele confiou a esse libretista o seu projeto mais querido e aquele que nunca saiu do papel. Verdi era muito fã de Shakespeare, ele fez uma ópera sobre o Macbeth, fez uma sobre Otelo, e mês que vem vamos falar da relação entre Verdi e Shakespeare no Falstaff. Mas, durante muitos anos, ele perseguiu o projeto de transformar o Rei Lear de Shakespeare em ópera. Muitos e muitos anos. E o libretista que ele tinha pensado inicialmente era justamente o Camarano. Então, Verdi estava finalizando o Rigoletto em 1850, mas já pensando na próxima. A ópera naquela época, que nem o Carnaval hoje, o pessoal desfilou e já está pensando no ano que vem. O Verdi já tinha que pensar na próxima ópera, não dava para parar, ficar de papo pro ar. Então, ele já estava pensando, começou a conversar com o Camarano, qual vai ser a próxima ópera? Será que é o Rei Lear? E o Camarano falou, puxa, olha, Rei Lear é um grande tema, a gente já trabalhou na sinopse e tal, mas eu agora ainda não estou à vontade com o Rei Lear. Por favor, sugiram outro tema. E então, o Verdi, quando ele ainda estava no Rigoletto, apareceu com uma outra sugestão. Não tinha e-mail naquela época, mas tinha muita carta. Então, felizmente, o processo criativo do Trovatore está bastante documentado. Ele achou, escreve ali para o Camarano, no começo de 1851, já o ano da estreia do Rigoletto. El Trovador, um drama espanhol de Gutiérrez. Este me parece muito belo, cheio de imaginação e de situações fortes. Gostaria que houvesse 2 papéis femininos. O principal é a cigana, uma mulher de caráter muito especial. Então, vocês vejam, quer dizer, o Verdi ficou fascinado com o Trovatore, especialmente com a figura da cigana Açucena. Tem alguns estudiosos que sugerem que talvez o Verdi inicialmente até pensou em chamar a ópera não de Trovatore, mas de Açucena. Então, impressionado que ele ficou com esse personagem. Essa escolha mostra como o Verdi estava atualizado com os gostos daquela época. Porque não se localizou, naquela época, quando ele escreveu para o Camarano, não existia ainda uma tradução para o italiano do Trovador. Ele certamente conseguiu o texto em espanhol. O que se acha que algum cantor amigo dele que estava em Madrid cantando mandou a peça para ele. Ele vivia lendo peça de teatro em busca de temas para suas óperas. E se sabe que um pouco quando ele estava compondo o livro O Rigoletto, ele escreveu para o editor dele pedindo, por favor, me manda um dicionário espanhol e italiano.
Então ele devia estar querendo ler. E também o que se acha é que a mulher do Verdi, a Giuseppina Strepponi, cantora lírica, ela tinha muito jeito com línguas. Então, possivelmente, enquanto o Verdi compunha o Rigoletto, a Giuseppina traduziu para ele esse drama, o Trovatore. Eu digo a mulher do Verdi, nessa época eles viviam maritalmente, mas ainda não tinham casado oficialmente, só foram oficializar o casamento lá na frente, o que na Itália da década de 1850 causava bastante escândalo. Eles não viajavam juntos, ela não ia nas estreias das óperas, etc. Então o Verdi compôs, mandou o Trovatore para o Camarano, e ele começou a ficar meio preocupado, porque o libretista não dava sinal de vida, né? Hoje em dia ele teria desligado o Skype, o libretista. Naquela época era só não responder as cartas. Então o Verdi começou a procurar os amigos em comum. Tinha um poeta chamado Cesare de Sanctis. Estou realmente furioso com Camarano. Ele não tem consideração nenhuma pelo tempo, que para mim é um bem precioso. Ele não me escreveu uma palavra sobre esse Il Trovatore. Ele gosta ou não gosta? Você é amigo dele, por isso, insista com ele, por favor, para que não perca mais nenhum instante. Apesar de eu estar zangado, mande a Camarano um beijo meu. Esse beijo mostra que realmente o Verdi tinha muita consideração pelo Camarano, porque normalmente com os libretistas ele era, se ele estava bravo, ele não escondia nada. Depois ele não se conteve e chamou o próprio libretista na chincha. Você não me diz uma palavra se gosta ou não da peça. Sugeri a você, porque pareceu me oferecer alguns bons momentos dramáticos, e, acima de tudo, uma qualidade geral tanto singular quanto original. Se você não compartilha da minha opinião, por que não me sugere algum outro tema? Para esse tipo de coisa é de grande ajuda se o poeta e compositor entram em acordo. Ou seja, vai ou não vai. No fim, acabou indo o Camarano, depois de muito tempo, disse para o Verdi o que achava, propôs uma sinopse, eles começaram a trocar ideias a respeito da ópera. Então, esse é o ano de 51, começa a andar lentamente a história. E no ano seguinte, 52, começou a andar mais devagar ainda, porque o libretista, o Camarano, ficou doente. Ele adoeceu e, na verdade, ele não melhorava. Ele não melhorava e ele acabou não melhorando mesmo o Camarano. Em 52, o Verdi escreve para esse amigo que ele tinha em comum com o poeta De Sanctis. Fui atingido em cheio pela triste notícia sobre Camarano. Não tenho palavras para descrever quão profunda é minha dor. Li sobre sua morte, não numa carta de um amigo, mas num estúpido jornal teatral. Você o amava tanto quanto eu, e compreenderá os sentimentos para os quais eu não encontro expressão. Pobre Camarano, que perda. O Verdi, nesse episódio do falecimento do Camarano, ele foi muito correto. Ele tinha, nessa época, o compositor encomendava o libreto para o libretista e pagava uma grana em troca da encomenda. Ele tinha encomendado um dinheiro da época, 500 ducados pelo libreto. O Camarano deixou uma viúva com 6 filhos, ele pagou 600. E o libreto estava incompleto. Ele pagou o valor cheio e ainda pôs um bônus e pediu para o De Sanctis, o amigo deles em comum, arrumar um outro libretista. Arrumaram um senhor chamado Leone Emanuele Bardari, que foi quem finalizou a ópera, o libreto do Trovatore. Então, o Trovatore teve 2 libretistas, o Camarano fez o trabalho geral, mas morreu antes de pôr o ponto final. Teve esse outro mais jovem que ajudou o Verdi a terminar a história. Na verdade, sob as ordens do Verdi, terminou a história da ópera, que foi estreada em Roma, no Teatro Apollo, em 19 de janeiro de 1853. Às vezes, algumas óperas muito populares do repertório têm umas estreias desastrosas. Assim. O Barbeiro de Sevilha foi muito vaiado, a Traviata também levou cacete de tudo quando foi lado. Mas o Trovatore foi um clássico desde a estreia. Um jornal chamado La Gazzetta Musicale, que chamou a ópera de celestial. O compositor mereceu esse triunfo esplêndido, pois aqui ele escreveu música num estilo novo, imbuída de características castelhanas. O público ouviu cada número em silêncio religioso, prorrompendo em aplausos a cada intervalo, no final do 3º ato, e com todo o 4º ato despertando um tal entusiasmo que sua repetição foi exigida. Então, na estreia, bisaram o último ato inteiro. O Trovatore tem 4 atos, tiveram que bisar porque o público estava razoavelmente animado com o que tinha acontecido. O Verdi, às vezes, ele podia ser bastante blasé, ele podia fazer um jogo de modéstia. Então,
depois ele escreveu para uma amiga dele, chamada Clarina Maffei. Dizem que essa ópera é muito triste e que nela há morte demais. Mas, afinal, tudo na vida é morte. O que mais existe? O Trovatore, contudo, a gente tem um momento de raro orgulho do Verdi, falando muito bem de si mesmo. Tipo, uns 10 anos depois da estreia, ele escreveu para um amigo, todo pimpão: no coração da África ou nas Índias, você sempre vai ouvir Il Trovatore. Essa seria uma frase muito típica do Wagner, do Verdi é menos, assim, o Verdi era mais modesto. E tanto que aí eu fui pesquisar, a estreia em São Paulo do Trovatore foi em 1874, 20 anos depois, no então Teatro Provisório nosso. Aqui no Municipal, a estreia foi em 1923, uma produção importante. Essa produção de 23 foi importante porque no papel de Leonora cantou Cláudia Muzio, uma cantora italiana de muito importante naquela época. A última produção que teve aqui no Municipal foi em 2001, então já faz tempo, a gente estava merecendo um outro Trovatore. A carreira internacional do Trovatore teve um episódio interessante, que foi a sua ida para Paris. Para o Trovatore ser executado em Paris, o Verdi fez uma adaptação da ópera. Então, primeiro, o libreto, a maior diferença é que o libreto foi traduzido para o francês. Então, em Paris, você cantou a ópera Les Trouvères. Vocês podem imaginar como soa. Depois, tinha uma regra inescapável da Opéra de Paris. Quando você ia para Paris para o teatro que se chama Opéra, que o Verdi chamava de La Grande Boutique, ele era meio chateado com os caras. Aí o teatro menor chamava de La Petite Boutique, enfim. Então, para colocar, e o Verdi ficava chateado porque em Paris você tinha que entrar no esquema. Você tinha que fazer a ópera no esquema parisiense. Senão, se não quisesse, tchau. Mesmo Wagner, com todo o seu ego, quando levou o Tannhäuser para Paris, teve que entrar no esquema e fazer o que o Verdi fez no Trovatore. Tinha que botar um balé. Não tinha ópera, desde o tempo de Lully, do Luís XIV, era um rei que adorava balé. O Lully, que era o compositor da corte, metia um balé nas óperas dele, criou o estilo francês no 17. E depois que decapitaram todos os reis lá, continuaram botando balés nas óperas. Então o Verdi teve que compor um balé para o Trovatore, que ele meteu no terceiro ato, depois de um coro de soldados, ele põe umas ciganas ali dançando em volta dos soldados e os entretendo. E ele também fez uma mexida importante no final da ópera. Ele deu uma esticada. Algumas pessoas achavam que o Trovatore terminava de um modo muito brusco, que as pessoas iam morrendo uma depois da outra, não dava nem tempo do diretor de cena levar o Manrico para ser executado. Ele esticou um pouco o final, ele reprisou uma das melodias mais importantes desse ato. Esse ato começa a ter uma cena dupla, que é o tal do Miserere. A Leonora canta e, ao fundo, você ouve uns monges. Esse coro volta no fim, na versão francesa, para dar uma esticada no final. Essas coisas são hoje curiosidades, só foram feitas na versão francesa e não entraram na partitura do Trovatore. O Trovatore que vocês vão ver aqui, como que eu vi na Rússia no mês passado e que faz no mundo todo, etc., é o Trovatore italiano em 4 atos, sem nenhuma dessas mexidas do Verdi dessa época. O engraçado é que essa partitura teve uma mexida que não foi do Verdi, teve uma mexida de um intérprete que ficou até hoje, e que é impossível qualquer regente querer fazer a ópera do jeito que é e não incluir essa mexida, que é no final do terceiro ato. A estrutura do Trovatore, formalmente, é muito rígida, vem muito da ópera de Donizetti, Rossini, Bellini, etc., da ópera italiana do começo do século XIX. Números musicais dos solistas, que são as áreas, né? Uma ópera de números estáticos, sempre em 2 movimentos aqui, já na época do Verdi. Ou seja, tem uma área que é um momento mais lírico, que o cantor canta. Aí ele dá uma pausa, normalmente um daqueles personagens, aqueles placebo, um criado, um soldadinho, fala uma coisinha, e depois ele canta a segunda parte, que é mais rápida, que se chama de cabaleta. Então, e essa ópera tem uma cabaleta muito famosa, de tenor, no final do terceiro ato, que se chama Di quella pira, que é quando ele literalmente vai salvar a mãe não da forca, mas da fogueira. O Manrico, o herói. Muito bem, nessa cabaleta, há uma tradição hoje de se cantar um dó agudo, o tal do dó de peito, que estava justamente entrando na técnica vocal nessa época, no começo do século XIX. Há até uma disputa entre os estudiosos de quem foi o primeiro cara que deu esse dó agudo ao cantar o Di quella pira.
para alguns estudiosos, foi o tenor que cantou na estreia. Ele não fez isso na estreia, mas depois, numa resta em Firenze, ele fez e gostou. Outros acham que foi um tenor chamado Tamberlik. Né? O tenor da estreia se chamava Carlo Bucardé. O outro seria o tenor Tamberlik, que é um cara que na literatura aparece, o Machado de Assis fala dele, porque ele até andou cantando no Brasil. Foi um dos pioneiros dessa coisa do dó de peito, de dar essa nota aguda, esse dó, que é uma nota aguda do registro do tenor, dar com a voz plena e não dar em falsete. O Tamberlik consta, tem uma anedota que ele deu um dó de peito numa ópera do Rossini. Rossini ouviu aquilo e falou, essa nota é o seguinte, próxima vez que você entrar no teatro, você deixa essa nota na chapelaria. Daí você pega de volta quando você for embora. Consta que o Verdi não foi assim. Ele falou, não, tudo bem, se o público quer, canta o dó, mas canta direito. Esse dó, ele é especialmente virtuosístico para o tipo de tenor do Trovatore, que é um tipo de tenor um pouco mais dramático. Não é um tenor tão leve quanto, sei lá, no Barbeiro de Sevilha do Rossini, que é uma escrita muito leve, muito floreada, tem os agudos fáceis. Aqui, você precisa de um tenor dramático, esse dó é um pouco mais difícil. Tanto que esse dó é tanto da tradição, que hoje em dia, se o tenor não tem dificuldade de alcançar o dó, o que se faz é abaixar a tonalidade de toda a cabaleta. Canta meio tom abaixo, ele canta um si e você ouve como se fosse um dó. O que ninguém consegue fazer, o que está banido, é cantar o sol lá para baixo que o Verdi escreveu. Ricardo Muti fez isso no ano 2000 no Scala de Milão, logo onde, com um tenor que infelizmente faleceu cedo, o Salvatore Licitra, e foi pichado por tudo quanto é lado, disseram que ele estava depredando a obra do Verdi, etc. Ele estava só restaurando o que o Verdi escreveu. Mas, nesse caso, não é possível fazer a tradição, não é possível fazer o que está escrito. É a história do Trovatore. O Trovatore, então, é adaptado de um drama espanhol do Antônio García Gutiérrez, um autor que nasceu no mesmo ano do Verdi, em 1813, e morreu em 84. Esse cara foi libretista de Sarzuela, ele foi tradutor do francês, ele começou a estudar medicina e largou, se alistou no exército. Depois que ele virou um cara consagrado, ele virou diplomata da Espanha, representante diplomático em vários lugares. O Gutiérrez, ele deu esse tiro com o Trovatore em 1836, ele tinha 23 anos, e essa peça, El Trovador, fez sucesso, mas muito sucesso. Um sucesso que ele, infelizmente, jamais repetiria em sua carreira. Nenhuma das outras peças do Gutiérrez ficou tão famosa, embora, para o Verdi, ele continuou um autor importante. Lá na frente, o Verdi pegou uma outra peça dele, chamada Simão Boccanegra, e transformou em ópera. Mas o El Trovador fez muito sucesso como teatro já naquela época. Foi a primeira vez na história do teatro espanhol em que o público pediu para um dramaturgo ir à cena agradecer, para ser aplaudido. Isso em outros países acontecia, na Espanha não, mas com o Trovatore aconteceu. Eu li uma crítica da época e ele foi muito elogiado, entre outras coisas, porque, como a gente vai ver, a história tem duas tramas paralelas. Tem uma trama de amor e uma trama de vingança. Eu vi recentemente uma montagem que, inclusive, as cores eram vermelho e preto. O vermelho para o amor e o preto para a vingança. E o resenhista da época dizia, puxa, isso pode ser um problema, confundir essas duas coisas, mas o Gutiérrez conseguiu manter o nível alto em ambas. É uma história, bom, a gente está aqui no romantismo, né? Então, é uma história medieval, com o tipo de temática que os românticos adoravam, e tem aqueles toques góticos que, para a gente hoje, parecem mau gosto e que é difícil de aceitar. Ela se passa, tem como pano de fundo uma guerra civil na Espanha no século XV, a disputa pelo reino de Aragão. Passa em torno de uma torre, que é a Torre de Aljaferia, uma torre que tem em Saragoça até hoje, que depois da estreia dessa peça começou a ser conhecida como a Torre do Trovador. Essa peça dentro do teatro europeu da época. O romantismo e o teatro. Acho que vale a pena explicar isso. Durante séculos, a ideia hegemônica de teatro na Europa seguia os princípios aristotélicos de unidade, de tempo, de lugar e de ação. Então, tudo tinha que acontecer no mesmo cenário na frente de vocês, em tempo real, um tempo que não excedesse 24 horas e uma ação clara
e delineada. Isso Aristóteles estabeleceu lá atrás e se seguiu no teatro europeu durante séculos. O teatro clássico de Corneille, de Racine, as grandes tragédias, são nesses esquemas e, portanto, muito da ópera italiana do século XVIII, Metastasio, etc., segue também os preceitos aristotélicos. E temas nobres, etc. e tal. No final do XVIII, a geração alemã do Sturm und Drang e os primeiros autores românticos queriam romper com as unidades aristotélicas. Foram buscar o exemplo aonde? Foram buscar o exemplo em Shakespeare, que nunca seguiu esses modelos. Lembre de qualquer peça de Shakespeare e não segue nada disso. A isso se deve, inclusive, uma resistência inicial fora da Inglaterra à aceitação do Shakespeare, que eram tidos como obras monstruosas, sem equilíbrio, etc. E tal. Essa geração dos românticos recupera o Shakespeare para ganhar o direito à liberdade formal no teatro. Nós não precisamos seguir as regras aristotélicas. Um dos principais dramaturgos dessa revolução no teatro foi Victor Hugo. Um ano emblemático para a Revolução do Teatro é 1830, quando Victor Hugo encena a sua peça Hernani, que justamente não tem nada a ver com o teatro francês clássico. Até se fala na história do teatro francês da Batalha do Hernani, porque em todas as restas da peça quebrava o pau entre os apoiadores e detratores do Victor Hugo, como hoje fazem as torcidas de futebol. Hernani de Victor Hugo. Pois é, o Verdi transformou o Hernani em ópera. Mais do que isso, a ópera anterior ao Trovatore, o Rigoletto, é a adaptação teatral de uma outra peça do Victor Hugo. Uma peça do Victor Hugo que até não entrou no repertório na época, não entrou no repertório hoje, chamada Le Roi s'amuse, o rei se diverte. Então é meio lógico que depois de um sucesso com a adaptação do Victor Hugo, ele tenha pego um autor espanhol influenciado pelo Victor Hugo. Gutiérrez era 11 anos mais novo e era tradutor do francês. Era muito ligado ao meio intelectual francês, então refletia esse tipo de gosto. Também, então, era uma peça completamente fora do esquema aristotélico. Como eu amo muito vocês, eu fui atrás da peça do Gutiérrez, assim. El Trovador, drama cavalheiresco em 5 jornadas em prosa e verso. É em prosa e verso. O Trovatore do Verdi é em 4 atos, aqui em 5. Na verdade, o que o Camarano fez, ele seguiu muito de perto a ação, só que deu uma enxugada, um pouquinho menos de personagens e uma ação mais objetiva, que confere ao Trovatore uma das suas grandes qualidades, que é a qualidade do Verdi em geral. Nisso ele é muito superior a Wagner e muita gente, que é o tempo dramático da ópera, não tem enrolação. Então se passa lá na Aragão do século XV, e tem essas duas tramas paralelas, né? Tem a trama que vai ser o clássico da ópera italiana. Como diz o Bernard Shaw, a ópera italiana é assim, soprano quer casar com tenor e barítono não quer deixar. Então você tem a história aqui na peça do Don Manrique, na ópera o Manrico, o tenor, o trovador, que quer casado com a Dona Leonor, com a Leonora da ópera, mas o Dom Nuno de Artal, ou seja, o Conde de Luna, o barítono, não quer deixar. Na Aragão do século XV, nesse momento de guerra civil pelo trono. Então, é claro, evidente que o Trovatore está de um lado da guerra e que o Conde de Luna está de outro. Mas essa história tem toda uma trama de vingança. Na peça, como na ópera, o problema do Trovatore é que você tem que, logo de cara, saber de fatos que aconteceram 20 anos antes da cortina ser levantada. Na ópera, o Verdi põe um baixo, Ferrando, para contar essa história. Né? Na peça, o Gutiérrez põe 3 personagens. É tão complicado o que aconteceu antes, que o Gutiérrez põe 3 carinhas conversando para contar essa história. Acho que vale a pena ler um pedaço dessa cena para vocês verem em que mundo nós estamos nos metendo. Começa assim, então. Ninguém melhor do que eu pode saber dessa história, pois já fazem quase 40 anos que estou a serviço dos condes de Luna. Sempre me contaram de um jeito diferente. E como ampliam as coisas? Bom, eu vou contar como aconteceu por volta de 1390. Então, se ele está contando 1390, a ópera se passa por volta de 1410. O conde Dom Lope de Artal vivia regularmente em Saragoça, estava sempre ao lado de Sua Alteza. Ele tinha 2 filhos, um que é Dom Nuno, né, o barítono da ópera, nosso muito querido amo, e contava então com 6 meses, mais ou menos. E o mais velho, que tinha 2 anos, chamado Dom Juan.
Uma noite, entrou na casa do conde uma dessas vagabundas, uma cigana com jeito de bruxa. E, sem dizer palavra, ela se deslizou até a câmara onde dormia o maiorzinho. Ela já era bastante velha. Velha e cigana, sem dúvida bruxa. Se sentou do lado dele e ficou olhando longo tempo, sem tirar os olhos dele por nenhum instante. Mas logo vieram os criados e expulsaram a pauladas. Desde aquele dia, a criança começou a emagrecer, a chorar continuamente. E, por último, em poucos dias, ficou gravemente doente. A tapaceira da bruxa o tinha enfeitiçado. Meu Deus! E também a aia assegurou que no silêncio da noite, eu tinha ouvido várias vezes que alguém andava pelo quarto e que uma legião de bruxas brincava com a criança como se fosse uma bola, sacudindo furiosas contra a parede. Que horror! Eu teria morrido de medo. Tudo isso alarmou o conde. Ele tomou medidas para pilhar a cigana. Efetivamente, ela caiu na armadilha e no dia seguinte foi queimada em público para dar exemplo às velhas. Ah, quanto eu me alegro! E a criança? Começou a engordar imediatamente. Bom, isso era natural. E, se tivessem se guiado pelos meus conselhos, a filha também teria sido tostada, a filha da feiticeira. Tudo isso são palavras que estão aqui mesmo, ele usa tostada no espanhol. Assim. Mas é claro, diga-me com quem andas. Não quero me estender, mas logo eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Como? Desapareceu o filho, que estava tão roliço que dava gosto de ver. Foi buscado por todas as partes, e sabe o que encontraram? Uma fogueira recém-apagada no lugar onde morreu a feiticeira e o esqueleto chamuscado do filho. Cáspita, e vocês não aprenderam? Queríamos muito vê-la arder na direção do inferno, mas não conseguimos agarrá-la. Então essa história começa de maneira muito singela, com bebês sendo assim queimados como se nada fosse. Esse é o clima geral do Trovatore, como vocês sabem. Então a ópera sempre mexendo com valores e motivações bastante elevadas, engrandecendo o espectador. Então você tem essa história. 20 anos antes de começar a ópera, já queimaram uma mulher porque achavam que era cigana, e essa filha dessa mulher, em vingança, queimou o nenezinho, o filho do conde. Conforme a história anda, tem uma cena lá na frente, então, que a filha da cigana, a Açucena, conta para o Manrico, o filho dela, também exatamente essa história. Queimaram minha mãe, eu de vingança fui lá, peguei o filho do conde e fui queimar. Mas ela diz, puxa, mas eu fiquei tão transtornada que eu me confundi assim, e quando eu olhei, na verdade, eu tinha posto na fogueira o meu próprio filho. Quem não comete um tipo de equívoco assim hoje em dia, né? Aí o Manrico falou, peraí, você queimou o seu filho. Ele, né, teria feito a fortuna do terapeuta dele naquela época, se tivesse, no século XV. Por quem sou eu? Aí a Açucena dá um perdido e falou, não, estou zoada. Isso daqui, quando eu falo dessa história, você é meu filho, te criei, não sou. Na peça, na ópera fica por assim, então você não sabe direito. Na peça, tem um monólogo da Açucena depois. O Manrico, essa cena toda se passa num acampamento cigano, ele tem que liderar as tropas, então ele sai para combater. Né? A Açucena, esse personagem que fascinou o Verdi, que foi o principal motivo para ele querer fazer a ópera, veja bem. Ele foi sem me dizer nada, sem nem olhar para mim, ingrato. Mas não parece conhecer o meu segredo. Que ele nunca o saiba. Se eu o dissesse, você não é meu filho, sua família leva um nome esclarecido, você não me pertence, ele ia me desprezar, ia me deixar abandonada na velhice. Ele não vai saber nunca. Por que eu perdoei a vida dele, senão para que ele fosse meu filho? Um pragmatismo exemplar da Açucena. Então, a história da mãe que não é mãe, que queimou o próprio filho, mas criou outro como se fosse. Então, essa é uma das intrigas, essa é a intriga de vingança. Tudo gira em torno, então, desse pessoal que era louco por uma churrasqueira. Assim. Do outro lado,
tem a trama romântica. Tem o embate entre o Manrico e o Conde de Luna pela Leonora, que envolve tentativa de sequestro em convento, etc. E tal. No final da ópera, a Açucena é vista vagando, é presa das tropas do conde. O criado que conta a história lá no começo reconhece, fala, essa é a filha da cigana. Eles prendem e o conde fala, bom, eu vou queimar essa mulher, né? Já deu. O Manrico canta, ela pira canto do agudo que Verdi escreveu, mas que hoje está ali, tenta salvá-la e é preso também. E o conde fala, bom, agora eu vou passar todo mundo, né? Hoje o grill vai ser grande e tal. O George Foreman, né? A Leonora é uma heroína pura da ópera. Alguém tem que ter bom coração, né, no meio dessa história. Ela fala, eu vou salvar esse cara. Então ela vai, ela se oferece ao conde. Ela fala, olha, solta o Manrico e eu sou sua. O conde fala, não, mas como assim? Eu falo, estou falando, solta o Manrico, eu sou sua. Bem, o conde não podia ficar mais feliz, vai se livrar de todos os seus problemas de uma vez e ainda casar com a mina que ele quer, né? O conde topa, fica lá de campana. A Leonora, ela vai lá na cadeia libertar o Manrico, né? Tá o Manrico preso com a Açucena. Mas sem ninguém ver, ela toma o veneno. Ela fala, eu vou libertar o Manrico, mas não vou ser desse cara aí, não. Esse cara não tem nada a ver. Ela chega lá para libertar o Manrico fala, não, então vou eu. Vai. Na peça ele pede para a mãe junto, etc. E tal, quer fazer uma van, né, saindo lá da prisão. Tá? Na ópera, ele fala, não, peraí, como é que é isso? Na peça e na ópera tem uma coisa esquisita. Ele fala, mas escuta, mas... Então vamos. Ela fala, não posso. Ele, pô, tá, você não pode. A que preço você conseguiu a minha liberdade? Então ele dá um barraco, tem uma cena de ciúme clássica, até que ele percebe que a outra está batendo as botas. Ele fala, não, peraí. Né, resolve colocar a sua indignação no bolso e percebe que a outra se sacrificou por ele inutilmente. Então, final da peça, já temos, por enquanto, temos apenas uma pessoa morta. Logo, essa contabilidade vai chegar a níveis hamletianos. Né? A única coisa que eles conseguiram pegar do Shakespeare é o que morre de gente no fim do Hamlet. Assim. Então, chega lá o conde. Leonor, Manrico, quem a chama? Por que você está vindo afastá-la de mim? A pobrezinha já não pode amar mais ninguém. Ah, se eu pudesse ocultá-la a seus olhos. Cobre-a com o seu capote, que vai ficar de lado. Luna, Leonor, Manrico, cale-te. Não perturbe o silêncio da morte. Luna, onde está Leonor, Manrico? Onde? Estava aqui. Agora você vem tirá-la da tumba? Luna, morreu? Manrico, sim, morreu. Descobre o rosto pálido de Leonor. Aí tem um personagem que na ópera não tem, que é o irmão da Leonor, que entra em cena apenas para dizer, quem? A minha irmã. Por isso tiraram da ópera. Né? Todo mundo sabe. Enfim. A ópera passa em Espanha. Se passasse em Portugal, iam dizer, tá vendo como os caras são lentos? Tal. Enfim. Manrico. O coração não bate mais. Seus olhos foram fechados pela morte desapiedada. Levem essas luzes para longe. Tenham piedade, respeitem minha amargura. Eu não me lembrava. Adão Nunho. Sim, você é o carrasco. Está procurando uma vítima? Vem. Estou preparado para a morte. Conde de Luna, levem-no na hora. Levem-no, eu digo. E que sua cabeça caia. Vários soldados rodeiam Manrico. Manrico, muito, muito rápido. Sim. Luna, vai embora. Manrico, o que eu estou vendo? Vamos. Reparando em Açucena, a mãe que está lá meio desacordada, meio delirando. Não diga a ela, por Deus, a coitada, que o filho dela está sendo levado à morte. Infeliz mãe, até a tumba, ó Deus, sai. Então Manrico é levado embora, aí Açucena acorda. Quem estava me chamando? Era ele. Ingrato, foi embora sem me levar. Luna, desventurada, conheça no fim a sua sorte. Açucena, o meu filho. Luna, venha vê-lo morrer. Açucena, o que você está dizendo? Cala-te. Morrer.
Não, mãe, você já não me pode perdoar, eu gosto dele com a minha alma. Espera. Luna, leve-a embora. Açucena, Conde. Luna, que ela o veja expirar. Açucena, uma palavra, um segredo terrível, suspenda esse suplício por um momento. Luna, não, leve-a embora. Pega a cigana pela mão e arrasta até a janela. Venha, mulher infernal. Goza no teu triunfo, olha para o carrasco, em sua mão a acha que vai cair agora. Ouve-se um golpe que figura ser o da faca. Açucena, ai, esse sangue. Luna, iluminem a vítima, iluminem. Açucena, sim, luzes. Ele era o teu irmão, imbecil. Está escrito imbécil aqui. Nunho, meu irmão, maldição. Lança-se no solo, empurrando com fervor. Açucena, já estou vingada, com um gesto de amargura e expira. Muito boa para a formação de público, estou pensando em trazer minha sobrinha de 4 anos para ver isso daqui, enfim. Essa história, então vocês vejam que, por qualquer mérito ou demérito, que na ópera não se exagerou nada. O clima geral da peça é esse. E o Verdi leu isso e falou, oba, essa é a ópera que eu quero. Então, isso aqui ajuda a explicar um pouco, um pouquinho, talvez umas 2 ou 3 suscetibilidades, tenham ficado feridas com essas coisinhas que acontecem no palco. Né? Por exemplo, eu fiquei até espantado, porque tem um musicólogo contemporâneo do Verdi, que fez um estudo das obras dele, chamado Abramo Bazev, que é um estudo muito bacana, um estudo da época, no calor da hora. E mesmo esse cara que é um super fã do Verdi, ele se queixa das inverossimilhanças, dos absurdos e dos exageros do Trovatore. Durante muito tempo, a opinião hegemônica dos bem-pensantes sobre a ópera era sintetizada aqui pelo Bernard Shaw. Bernard Shaw, além de ter escrito o Pigmalião, de ter sido um dos grandes dramaturgos do século XX, ele era um super crítico de música. E esse tinha torcida. Esse era o Galvão Bueno da galera do Wagner. Assim, era um wagneriano. Então, o que ele diz do Trovador? Essas coisas eu estou tudo traduzindo de outra língua na hora. Se eu dou umas engasgadas, então tenham um pouco de paciência, por favor. Tá? Mas, enfim, espero que fique claro o que eu estou tentando ler para vocês. Deve-se dizer que o Trovador é único, mesmo entre as obras desse compositor e no seu próprio país. Aí ele reconhece vários dos méritos do Trovatore. Essa obra possui uma potência trágica, uma melancolia pungente, um vigor impetuoso e um patos que é ao mesmo tempo doce e intenso e que não perde jamais a sua dignidade. A intriga é levada com muita rapidez e é perfeitamente homogênea, tanto em relação à atmosfera, quanto em relação aos sentimentos. Mas aí ele dá aquela alfinetada. Intelectualmente, a obra é completamente desprovida de interesse. Do começo até o fim, ela se endereça apenas aos instintos e aos sentidos. Se você se permitisse um só instante pensar, ela se desmancharia em um abismo de absurdo. O Shaw diz, o Trovatore é legal, é para curtir, entendeu? Não pensa que... Né? Como algumas coisas que vocês pegam para ver no sábado à noite, pega aquela pipocona, tal, etc. É tipo um blockbuster para o Shaw. Assim. Não tem uma relação muito intelectual, porque aí não dá. Né? Esse é o tipo de crítica que se faz ao conteúdo. Do ponto de vista formal, tem aquela coisa das pessoas, às vezes dizerem que o Verdi ele colocou vinho novo em vaso velho, ou seja, dele continuar usando as formas que vinham de antes, as formas do Bel Canto, do Bellini, do Donizetti Rossini, sem fazer grandes inovações. Coisa que hoje não se cobra de ninguém no pós-modernidade. Mas lá atrás, quando se achava que a arte tinha que progredir, algumas pessoas cobravam isso no Verdi. O engraçado é que ele mesmo queria andar para frente do ponto de vista formal no Trovatore. Tem uma carta dele para o Camarano que diz que eu não preciso de cavatinas, duetos, coros ou finais. Eu ficaria feliz se a ópera inteira se constituísse de um único número.
Parece coisa que o Wagner diria, parece que ele está falando de Tristão e Isolda. Eu quero um fluxo musical contínuo, sem números musicais. Uma coisa que não se fez, na verdade, essa ópera tem vários números no meio. Hoje em dia, a tendência é colocar um pouco de lado o que o Shaw disse, louvar características óbvias do Trovatore. Por exemplo, a riqueza melódica. Né? Rigoletto, Trovatore e Traviata, ele acertou uma atrás da outra. Né? Você estaria todas as melodias na parada de sucesso sempre se tivesse isso naquela época. É impressionante. Né? Quanto a energia interna da ópera, a propulsão rítmica, e uma coisa que no Verdi é imbatível, quase em todas as óperas dele, o tempo dramático é muito certo, ele não enrola, nunca tem nada demais, tudo acontece quando tem que acontecer. E mesmo com relação ao libreto, a coisa de como ele é conciso e direto, e claro, inclusive. Você sabe exatamente quais são as motivações dos personagens, o que eles querem, e a ação não para. Então o ritmo também é muito elogiado. E se tem, já do ponto de vista da caracterização, tem até algo que pode ser considerado até de inovação. Então, tem tenor versus barítono, essa polaridade antiga, clássica da ópera italiana. Mas tem uma polaridade mais interessante que é entre as duas cantoras, a soprano e a mezzo, a Leonora e a Açucena, que cantam em tonalidades diferentes até. A Leonora costuma estar mais em lá bemol, e as frases, a escrita da Leonora são frases longas, frases líricas. A Açucena normalmente está no tom menor, mi menor, as frases são mais curtas, é uma coisa mais rítmica, assim, para dar a coisa da cigana. E a Açucena é um mezzo-soprano dramático, como antes o Verdi nunca tinha tido em uma de suas óperas. Começa essa grande linhagem de mezzos dramáticos assim, começa com essa Açucena. E essas duas mulheres que polarizam a ópera, elas quase não se encontram. Elas só vão se encontrar justamente na cela, no último ato. E quando a Leonora chega, a Açucena está desmaiada. E quando a Açucena acorda, a Leonora já morreu. Então, elas são centros polares, mas nunca tem um confronto direto entre ambas. E, além disso, se fala muito também, obviamente, da escrita vocal do Trovatore. O Verdi escreve gloriosamente para vozes. E aqui, muita gente, quando vai se montar um Trovatore, se lembra de uma frase do Caruso, o velho tenor Enrico Caruso. Caruso dizia, não, é simples você montar um Trovatore. Você pega os 4 melhores cantores do mundo. Então, por esse caráter então, muito sanguíneo do Trovatore, me parece que ele é uma ópera que serve para sintetizar uma das definições mais interessantes do Verdi como compositor que eu já li, que é de um pensador que eu admiro muito, que eu nem sabia que escrevia sobre música, chamado Isaiah Berlin. Isaiah Berlin foi um grande intelectual do século XX. Para quem estuda a cultura russa, ele é fundamental, porque ele estudou muito a cultura russa do XIX. Mas ele tem um ensaio muito interessante sobre o Verdi, em que ele aplica ao Verdi uma categoria de pensamento do Schiller. O Schiller diz que há os artistas que ele chama de ingênuos e os de sentimentais. Ele diz que os ingênuos são os artistas que não são conflitados com a sua arte ou com a sua musa. Ele diz que os sentimentais são aqueles que também são igualmente geniais, mas que têm um conflito interno com a forma. Um conflito, uma briga, uma necessidade permanente de pesquisa de linguagem. Enquanto aqueles que ele chama de ingênuos seriam os que se exprimem de uma forma que parece natural, espontânea. Parece que ele está fazendo aquilo como ele estaria falando com vocês. E o Verdi, para o Isaiah Berlin, seria então um desses ingênuos, um desses talentos naturais, que se extravasam com muita facilidade, que parece que não tem mediação do intelecto, que parece que não tem nada deliberado. Consegue fazer aquilo que todo mundo persegue na arte e a gente nunca consegue, que é fazer as coisas como se fossem naturais. Né? E eu acho que o Berlin diz assim, então, nobre, simples, com um grau de vitalidade que sem perda, e um vasto poder natural de criação e organização, Verdi é a voz do mundo que não existe mais. Sua enorme popularidade, tanto entre os mais sofisticados como entre os ouvintes mais comuns, hoje, se deve ao fato de que ele exprimia estados permanentes de consciência, nos termos mais diretos, assim como Homero, Shakespeare, Ibsen e Tolstói. É isso que Schiller chamava de naif, de ingênuo. Depois de Verdi, isso jamais voltará a ser ouvido em música. O lugar assegurado de Verdi no cânone mais alto da arte musical, que ninguém hoje discute, é um sintoma da sanidade dos nossos tempos. Eu acho que esse Verdi instintivo e natural que o Berlin sintetiza aqui de maneira tão brilhante, para mim ele se cristaliza muito numa partitura tão direta
quanto o Trovatore. Eu espero reencontrá-los nas restas da ópera, eu espero que vocês se divirtam com essa ópera. Eu me sinto mal, porque eu sempre gosto muito do Trovatore, apesar da história ser o que é, eu sempre saio com as melodias na cabeça, assobiando. Espero que tenha esse efeito sobre vocês. Também, por favor, sem a minha culpa de consciência, essa eu guardo só para mim. Obrigado e boa tarde.